Bom dia, pessoal, bom dia. Quanto tempo eu não faço vídeo, né? Só que eu estava aqui lavando os pratos e estava lembrando de muita gente, alguns já ouviu quando eu comecei a falar, contar da minha história, né? O que aconteceu na minha vida, né? Então, eu estava aqui lavando o prato e me lembrei da semana passada que eu estava ouvindo um louvor. E esse louvor me fez eu lembrar na época que eu morava, né, na minha casa lá sozinha, que eu tive depressão. E esse louvor me levou às lágrimas, né? Chorei bastante quando eu ouvi esse louvor, né? Mas Deus às vezes faz assim pra gente lembrar do que já aconteceu na vida da gente e que me fez eu raciocinar na hora, ver meu raciocínio na hora que se eu tivesse cometido aquilo que passava pela minha cabeça quando eu estava em depressão, né, tivesse feito, eu não tinha a família que eu tenho, que não ia ter meus filhos, pensando que aquilo ali tudo acabava, né, no momento, né, que é da situação que eu já passei, né. Então, quem me tirou daquela situação foi Jesus Cristo, né, porque Deus me fez... eu quis buscar Deus, né? Eu queria uma solução e nessa época, nem falava em depressão, claro que já existia, que sempre existiu, mas não era tão... o pessoal, quando às vezes a pessoa tinha algum problema, aí a pessoa dizia, tá ficando louca, né? Então as pessoas não entendiam muito, assim, não tinha tanta, como é que diz? Não tinha tanta, não é como hoje, né? Que hoje ficou bem mais, assim, pra gente identificar que a depressão é uma doença, né? É uma doença. Então, mas naquele momento, né, que eu estava passando pelaquela situação, ainda bem que Deus, ele tocou no meu coração que eu tinha que procurar Deus, né? Porque eu sei que existe um mundo espiritual, existe sim. Mas eu sei que eu sofria, né, de depressão. Por causa de tudo que tinha acontecido na minha vida, né? Na minha vida, quando eu era adolescente. Mas a semana passada Deus assim fez eu lembrar, né? E olhei para cada filho meu aqui, né? Nessa época eu tinha uns 20 anos. Não, eu tinha 23 anos na época que eu sofria com depressão, né? E morava só. Aí essa semana eu ouvi um louvor e aí eu lembrei, né? Da situação que eu ouvia, né? Que eu senti. Eu me vi como... Você sabe quando a mente da gente vai naquela se vê naquele momento antes, né? E eu olhei assim para meus filhos, meus 2 filhos, que eu tenho 2 filhos, e olhei para meu esposo e agradeci a Deus, muito, muito a Deus, muito a Deus. Eu digo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque se eu tivesse feito aquilo tudo com a minha vida, né, além de ter perdido a minha salvação, né, que não ia ser uma forma de resolver aquela situação que eu estava passando, e eu não ia ter minha família que eu tenho hoje. Então isso que eu estou falando, eu quero que outras pessoas, às vezes, que estejam passando por essa situação, a que acha que tudo acabou, que ninguém gosta, que às vezes passa até por alguma rejeição, procure ajuda, né? Procure ajuda, procure
não deixe aquela voz que fala na nossa mente falar mais alto, porque às vezes você pensa que vai resolver aquilo, né? Vai resolver o que você está passando e não resolve, né? Que você sabe que é uma doença, né? Além de ser doença, às vezes também os traumas que às vezes você adquiriu na sua adolescência, né? Ou quando você era criança, né? Às vezes veio algum trauma e aquilo ali veio a causa da depressão também, né? Então, procure ajuda, né? Porque não cometa aquilo que um dia também passou pela minha cabeça de tirar minha própria vida. Então, que Deus vai lhe dar, depois você vai olhar e você vai ver o que quando você passar por aquilo que quando você ter a ajuda que você precisa, você vai olhar para trás e você vai agradecer. Vai agradecer a Deus, vai agradecer as pessoas que estejam do seu lado, que tem pessoas que vai lhe ajudar, entendeu? Vai você procurar ajuda, tem ajuda, e você não se sinta sozinha, não sinta que você que ninguém gosta de você. Converse com as pessoas, porque eu também me ajudava muito. Eu tinha uma senhorinha mesmo que morava na frente da minha casa. Ela conversava muito comigo quando eu estava muito mal, né, assim, que eu estava só dentro de casa, que às vezes eu não assim, né, passando mil loucuras por minha cabeça, né. Aí eu saía assim pra fora, eu via ela lá sentadinha lá no passeio da casa dela. E ela tinha um filho especial. E a gente sentava, a gente conversava bastante, né? Mas converse com alguém que você sinta que tem alguma coisa boa para passar para você. Porque não é todo mundo que tem algo, não é todo mundo que dá frutos bons, né? Não é todo mundo que passa. O ser humano é igual tem pé de árvore que não frutifica, né? Não dá frutos. É igual o ser humano. O ser humano também, eu vejo parecendo um ser humano, que você tem ser humano que não passa nada de bom para o outro, né? Fica feliz quando, às vezes, você vê como é que diz, o fracasso do outro. Tem pessoas que as palavras não saem nada de bom de dentro da pessoa, né? Então, procure sempre pessoas que venham lhe dar palavras positivas. Que às vezes você não está enxergando a pessoa que você é, uma pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa que as pessoas às vezes lhe admiram, as pessoas que... Porque as pessoas, muitas minhas vizinhas falavam assim, eu lhe admiro muito, sabe? E aí passar algo assim que, por mais que você não esteja enxergando, mas aquela pessoa que vai conversar com você, seja aquela pessoa que venha dar algum fruto na sua vida, que foi na minha vida, foi assim, né? Eu conversava com alguém, eu nunca gostei muito de amizade, assim, jovem, eu sempre procurei muitas pessoas mais de idade para me ter amizade. E isso, Deus, sabe, era como se me mostrasse algo assim diferente. Sempre me dava uma palavra assim que quando eu voltava totalmente diferente. Então, o que eu tenho para dizer, né? Não cometa, não deixe aquela voz que fala dentro de você, que você não é ninguém, não deixe ela falar mais alto, não deixe. Porque na hora que a gente deixa ela falar mais alto do que o que não tem de bom, que Deus tem de bom para você, aí a gente se perde, né? Que a gente comete a loucura, né? A gente tira a própria vida da gente. Então a gente
Então a palavra que eu tenho para dizer para vocês, para alguém que esteja passando, que vai ouvir esse vídeo, é que Deus me fez eu lembrar essa semana de tudo que eu passei. E olhar para meu filho que tem 15 anos, olhar para minha filha que tem 13 anos e me lembrava e agradeci muito a Deus, chorei muito e agradeci muito a Deus. Mas eu chorava de alegria, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor me deu, sabe, assim, agradecendo mesmo, porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Deus, agradeço mesmo a Deus, do fundo da minha alma, eu agradeço a Deus, porque nada foi por esforço só das minhas mãos, foi a graça de Deus na minha vida, porque eu vejo assim, eu olho assim, tudo na minha vida, e essa semana foi uma reflexão que eu tive, e eu deixo, sabe, que vocês saia do mundo que vocês, às vezes, que tá vivendo naquela situação de, às vezes, depressão, sendo rejeitadas, se sentindo que não é ninguém, se sentindo que não é capaz. Procure ajuda ajuda de Deus, ajuda dos médicos, porque Deus é o maior, é o soberano a tudo, sabe? Mas Deus bota sempre pessoas maravilhosas nas nossas vidas. Eu agradeço, viu? Agradeço todos e peço desculpa de eu não ter mais gravado vídeo. E fique tudo com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu?